E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Luiz. E no vídeo de hoje, a gente vai continuar falando das propriedades de potenciação. A gente vai encerrar esse assunto falando das duas últimas propriedades que faltam e a gente vai falar de alguns casos especiais, ok? Então vamos lá. A primeira propriedade que eu quero falar com vocês é a propriedade de potência com expoente. Como assim? Vamos imaginar que a gente tenha A elevado a B, tudo isso elevado a C. A gente costuma chamar isso aqui também de potência de potência. Quando a gente tem esse caso, o que a gente precisa fazer quando a nossa potência de base 10 junto com os expoentes estão elevados a algum número, a gente precisa apenas multiplicar as potências. Então, eu vou multiplicar o expoente B com o expoente C. Dessa forma, a gente vai ter que A vai ser o resultado B vezes C, ok? Vamos ver como que a gente faz nos exemplos? Olha só, 10 elevado a 4 elevado a 5, potência de potência. O que você precisa fazer? Você repete a base 10 e multiplica os expoentes. 4 vezes 5, 20, ok? Foi? Vamos lá, vamos de novo. 5 elevado ao quadrado, e isso tudo elevado à quarta potência. O que você precisa fazer é o seguinte, ó, vou fazer mais devagarzinho. Você repete a base e multiplica os expoentes, ou seja, 2 vezes 4. 2 vezes 4 é 8. E assim você finaliza o cálculo, ok? Fica muito atento que quando a gente tem a potência e a base elevada ao quadrado, é diferente de só ter o expoente elevado ao quadrado. O que eu estou querendo dizer? Aqui nesse primeiro caso, eu tenho tanto a potência de base 2 quanto o expoente 3 estão elevados ao quadrado. E aqui, só o expoente 3 está elevado ao quadrado. Então, aqui, quando todo mundo está entre parênteses, a gente multiplica os expoentes. Então, 2 vezes 3 vai ser 6. Aqui, pelo fato do 3 estar ao quadrado apenas, a gente teria como se fosse 3 vezes 3, ok? E isso é a mesma coisa que 9. Então, tem diferença quando todo mundo está entre parênteses ou quando não tem parênteses. Isso significa que somente o expoente está elevado ao quadrado, ok? Bem, falamos da primeira propriedade, vamos falar da segunda. Essa propriedade, ela ajuda a gente a transformar uma potência em uma raiz. Você pode transformar uma potência em uma raiz e vice-versa sempre da seguinte maneira. Vamos supor que você tenha uma raiz qualquer, e a gente já vai falar melhor de raízes nos próximos vídeos, mas geralmente a gente vai dizer que uma raiz tem um índice qualquer, que eu vou chamar de A, e aqui dentro dessa raiz a gente vai ter um B, um número qualquer, elevado a um expoente. Eu posso transformar isso em uma potência com um expoente fracionário. Para isso, a única coisa que a gente precisa fazer é repetir a base e o índice que está aqui do lado de fora da raiz, ele vem aqui para baixo. Vem para o denominador do teu expoente. E o C, que está dentro da raiz, que está elevando o B, ele vem para o numerador do teu expoente, ok? O pessoal costuma dizer o seguinte, quem está embaixo do pauzinho aqui, antes, né, esse pauzinho preto, ele sai do pauzinho. E quem estava fora do pauzinho, vai para dentro do pauzinho, ok? É uma outra forma de você ver e enxergar essa propriedade. Vamos lá, gente, vamos fazer esse exemplo agora da raiz de 10. Vamos lá, como que a gente pode fazer o exemplo da raiz de 10? Olha só, quando você não tem nada na tua raiz, o índice aqui é 2. E quando você não tem expoente nenhum no 10, é a mesma coisa que você tivesse o expoente 1. E aí é só você repetir a base, fazer
o símbolozinho da fração, porque o teu expoente vai ser fracionário. E quem está embaixo do pauzinho vem para cima. E quem está fora do pauzinho vai para dentro do pauzinho, ó, vai para debaixo. Então, a gente vai ter 1 sobre 2. O mesmo acontece de forma contrária. Aqui eu tenho um expoente fracionário e eu quero transformar em uma raiz, por exemplo. E como que a gente faz isso? Olha, faz a raiz. O cara que está em cima, ele vai para dentro do pauzinho. E o cara que está embaixo vai para fora. Então, aqui a gente vai ter 5, repete a base e coloca o expoente 4. Ok? Por fim, da mesma maneira, o que a gente vai ter aqui? Raiz cúbica de 2 ao quadrado. Mesma coisa, gente. Repete a base, que é o 2. E o cara que está debaixo do pauzinho vem para cima no numerador do expoente. E quem está fora vai lá para baixo. E assim a gente vai ter 2 elevado a 2/3. Foi? Tranquilo essa propriedade? Por fim, para a gente encerrar esse assunto de potenciação, a gente vai falar dos casos especiais. Os casos especiais vão envolver 1 e 0. O primeiro caso especial que eu quero comentar é que todo número elevado a 0 é 1. Ok? Todo número elevado a 0 é 1, só que isso tem uma condição. Essa regra vale para todo número que seja diferente de 0. Só não vale para o 0, ok? Então, exemplo, se eu quiser dizer 2 elevado a 0, 2 elevado a 0 vai ser 1. 3 elevado a 0 vai ser 1. Todo número elevado a 0 é 1. Outro exemplo, 48 elevado a 0, 1 também. 1050 elevado a 0, 1 também. Ok? Esse é um dos casos especiais. Agora, outro caso especial importante é que o 1 elevado a qualquer número vai ser sempre 1. Por exemplo, como que a gente pode fazer isso? 1 elevado a 2 é 1 vezes 1. E isso é a mesma coisa que 1. 1 elevado a 5 é 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, que é a mesma coisa que 1. 1 elevado a 40 também é 1. 1 elevado a menos 2 também é 1. E assim por diante. Ok, gente? Por fim, o último caso que eu quero falar com vocês é de qualquer número elevado a 1. Ou seja, se eu tenho um número qualquer elevado a 1, é a mesma coisa que o próprio número, ok? Então, só para a gente finalizar, a gente vai ter que 2 elevado a 1 é 2. 5 elevado a 1 também é 5. E assim por diante, gente. 8 elevado a 1 é 8. E eu acho que vocês já entenderam. 12 elevado a 1 é 12. E a gente vai finalizando a nossa aula de hoje. A gente falou sobre as últimas propriedades importantes de potenciação. E eu encontro vocês no próximo vídeo, onde a gente vai aprofundar mais a tal da raiz quadrada e como fazer o processo de radiciação. Te espero até lá. Bons estudos, boa semana e até a próxima. Tchau, tchau!